Vou falar um pouco agora do meu livro, Projeto Resgate da História de Estância Sergipe, em homenagem a meus pais, Pedro Advíncula da Cruz e Joana Oliveira da Cruz, lá de Estância, Sergipe. No meu livro eu começo com um pouco da história, a história de Portugal. Eu vou lá como surgiu Portugal, Portucale, como a linguagem foi formada, né, o português, a junção de Avis, Habsburger e Castelha. Depois eu dou um pulinho na história das insulinas, ou insulina não, porra, insulina é diabético. É a história insulanas, Funchal, Guadalupe, Ilha de Angra, Açores. Eu dou um pulo lá. Vocês sabem por que eu dou um pulo lá, antes de entrar na história de Estância? Porque por muito tempo, quando eu era criança, sempre ouvi dizer que quem fundou Estância foi um espanhol, ou digo mexicano, chamado Pedro Homem da Costa. Eu te digo a verdade, compadre. Não foi o mexicano. Embora que ele adorava a imagem da Santa Nossa Senhora de Guadalupe, que ele a colocou lá numa casinha, num quadrado, onde hoje é a Praça Barão do Rio Branco. Se você ver a Catedral Nossa, lá em Estância, Sergipe, você vai encontrar perto da prefeitura, ao lado, na diagonal da prefeitura, quando você olha, tem um fundo de uma capela, de uma igrejinha, que era uma palhoça de aço, ou de palha, uma palhocinha. Ali foi a primeira igreja do português Pedro Homem da Costa. Ah, mas não é mexicano, o cara na Guadalupe, tudo bem, peraí. 1532, no México, apareceu para Dom Juan, o índio, a imagem, a aparição da Nossa Senhora de Guadalupe, da Virgem Morena. Vamos voltar para o Brasil. Por quase cerca de 80 anos, nós tivemos dois reis espanhóis que eram reis de Portugal e rei do Brasil. Quem era? Filipe I e Filipe II, que eram padres. O Brasil, além da influência africana, do dialeto africano, do dialeto dos índios, ainda tinha o dialeto dos jesuítas, que costumava-se escrever em latim. Se você frequentar bibliotecas antigas, como o Gabinete Português aqui no Rio de Janeiro, a própria Biblioteca Nacional, você vai encontrar vários tomos com alguma coisa filosófica, espanhol e latim. Por exemplo, o médico Felisbelo Freire, médico esse sergipano. Se você for em Aracaju, você vai encontrar a estátua de um seresteiro na orla marítima. Ele é parente de Felisbelo Freire. Felisbelo Freire, além de médico, ele foi primeiro-ministro das Finanças
do governo, primeiro governo do Brasil, né, do Império das Espadas, não, é da República das Espadas, Marechal Deodoro da Fonseca, o alagoano, que convidou para ser ministro. Felisbelo Freire se interessou, na época, em escrever a história de Sergipe. Depois eu vou falar, em outro vídeo, eu vou falar a respeito dos nossos escritores sergipanos, de Laranjeiras e de Aracaju. Nós temos vários que falam a respeito, um discorda do outro, né? Mas se você for pesquisar no arquivo de Salvador, no IBGB daqui do Rio de Janeiro, que foi fundado na época de Dom Pedro II, junto com Francisco Van Hagen. Se você for procurar nele na Biblioteca Nacional, você vai encontrar inclusive livros, os primeiros livros que falam a respeito de distância. Nós temos um livro que não está muito bem cuidado na Biblioteca Nacional, assim como na Biblioteca Epifânio Dória, em Aracaju. Eu não sei como é que ele está na biblioteca do Colégio Tiradentes, em Aracaju. Ele nasceu na Parida, esse é autor desse livro, que depois foi comprado ao município de Estância. Parida hoje é o município de Arauá, onde nasceu Francisco Camerino, e até hoje é uma briga entre o pessoal de Estância mesmo e de Arauá. Aquela briga arauense, estanciano. Na época, ele nasceu em Arauá, e o Camerino, até 1860 e pouco, quando estava quase terminando a Segunda Guerra. Caramba, que é isso, cara? A Guerra do Paraguai. Muito tempo depois foi comprado, porque demorava muito cobrar os impostos do pessoal que morava naquelas bandas de lá, do Rio Piauí. Demorava muito. E tinha salteadores, né, que roubavam os cobradores de impostos. Por ser uma vasta área, onde se plantava também cana-de-açúcar, ainda tinha os nossos patrícios, né, os nossos índios, os nossos gentios, que de vez em quando chegava junto. Sim, mas não vamos parar por aí, vamos voltar ao tempo. Voltando no tempo, eu parei com vocês na igrejinha, não foi? Na igrejinha. Francisco Camerino, né? Pedro Ramos da Costa demorou muito a vir aqui para ir para a Estância. Ele mandou a filha, depois ele foi passar pouco tempo. Quando ele foi para São Paulo, ele levou a imagem, entendeu? Que por ele fundou a localidade de Estância. Praticamente não foi ele que fundou, foram os poceiros, né? Quando ele chegou lá já existia poceiros, mas tinha que passar por causa do Diogo, tinha que passar em nome dele. A capital na época era São Cristóvão. Sabe muito bem que São Cristóvão foi queimado pelo pessoal de lá, para não deixar nada para os holandeses, quando os holandeses invadiram São Cristóvão. E aí o livro conta a passagem de Camarão, de outros que lutaram contra os índios, que eles iam em direção a Recife, lutar também contra os holandeses de lá. Felipe Camarão. E voltando, estou dando só a sinopse para vocês. Voltando ao Felisbelo Freire, quando ele pegou
pegou dados para escrever o livro, ele filosofava muito. Mas era costume, na época dos escritores da época, filosofar. Tem coisas que você vê lá que é tudo muito enfeite. E essa mania de filosofar, de fazer poesias, etc., ficou muito tempo em vários livros antigos. Em vez de entrar logo no assunto, fez isso, fez aquilo, fica enrolando aquele negócio todo. No meio do livro também, etc, etc. Mas não foi só ele, não. Depois, com o tempo, vai se decifrando. Ele leu o livro do jesuíta, que teve no nosso Rio Real, entrou no Rio Piauí, e descreveu vários frutos, vários tipos de aves que foi encontrando aqui em nossa terra, e fez um vasto relato. Eu estou falando do Frei Vicente do Salvador. Os historiadores não gostam de falar a respeito dele, não, porque de repente, porque ele era clérigo e não escrevia com certa... Ele escrevia uma coisa, ele queria não muito técnica. E você sabe muito bem que a história do tempo antigo, naquela época, eles queriam que tivesse registro. A história documentada. Eu vou discorrer depois por que eu mudei um pouquinho da história. Eu não mudei a história. Eu apenas escrevi o que me foi passado. A minha pesquisa nem começou quando eu tinha com esse lance de faculdade de história, nem nada. A minha pesquisa começou em instantes mais ou menos com uns 14 anos, 15, 16 anos, eu andando com minha mãe. Minha mãe foi aluna da professora Maroca Monteiro. E eu queria saber muita coisa daquela casa antiga de Dona Marocas. O que é isso, o que é aquilo outro. Mas ninguém me respondia porque dizia que eu era um garoto curioso. Meu avô mesmo me chamava de Chico o Curioso. Por que ele quer saber isso tudo? Não interessa. Os termos da época. Enxerido, perguntador, quer saber muita coisa, mas não para de perguntar. Olha, rapaz, era cada título que eu recebia. E lá veio o cara, entendeu? Perguntava mesmo, coisa que eu não sabia o que era, de onde veio se veio de Portugal, se veio da Espanha, se achou na praia, que na época existia, muita gente trazia coisa da praia, principalmente do Mangue Seco. Por falar nisso, o Mangue Seco era nosso, hein? Nós perdemos o Mangue Seco devido a uma dívida na época da expulsão dos holandeses. Teve uma primeira luta, uma briga fora de série, primeiro para expulsar os franceses, né? Sabe muito bem que Sergipe, na realidade, não começou por São Cristóvão. Aí começa outra briga, cara. Sergipe começou pela Vila de São Luís. A Vila de São Luís, localizada onde hoje é Santa Luzia do Itanhi. Quando os portugueses expulsaram os franceses daquela área, por causa do Rio Real, recebeu o nome de Ilha de São Tomé. Ilha não, desculpa. Vila de São Tomé. Aí ficou, depois que colocaram aldeia, Vila de Santa Luzia, dos Itanhis, dos naturais. Igualzinho aqui, na época se usava muito, Niterói. Niterói também foi, colocaram também um sobrenome Niterói, dos naturais, ou seja, dos índios, né, dos gentios.
eles andavam nus, etc, etc. Embora nossos índios saíram da parte de Urubu, o Boipeba, saiu lá do Urubu para vir negociar com o pessoal em Santa Luzia, na aldeia de São Tomé. Essa agora tomando conta os portugueses. Boipeba, etc, etc, etc. Urubu, para quem não sabe, hoje é a cidade de Propriá. Mas estudando a história de Sergipe é maravilhoso, cara. Você vai entender muita coisa. Embora que nosso estado é fraco nesse lance de história. Devia ter saraus nas fazendas antigas, as fazendas de cana-de-açúcar. Aí perto de distância tem o Priapu. Olha que já teve 42 engenhos aí perto de distância, hein, cara? 42. A maioria dos casarões de distância, as que receberam azulejos policromáticos e as que não receberam azulejos policromáticos, eram dos donos das fazendas de café, não, de cana-de-açúcar. Que os azulejos chegaram em Estância em meados do século XVII para o XVIII. Vieram em barcaça, eram 3 ou 4 cais lá no Porto da Areia, no bairro Porto da Areia, onde também se escondiam os negros fugidos. Estância tem cada história, rapaz, interessante. No norte do nosso estado, muitos negros eram maltratados. Já na nossa parte, perto de Estância, alguns negros ficavam nos casarões antigos, enquanto os donos estavam na fazenda. Eles trabalhavam nas ruas, fazendo obras, etc. Recebiam o dinheiro, e a metade eles davam para os seus donos, que era para comprar alforria. E a metade eles davam para o dono da fazenda. Certa noite, vindo da cidade de Maruim, Laranjeiras, um grupo a cavalo, usando bacamarte, vestido de preto, invadiram alguns casarões de Estância, retirando os negros, que eles sabiam que estavam lá, a serviço do povo que fazia obras ali, etc, né? Reformas. E mataram alguns. Ali na Capitão Salomão hoje, naquela rua Capitão Salomão, o calçamento era de pedras portuguesas. Quando tiraram aquelas... dava para se ver aquelas pedras portuguesas, na época do prefeito Raimundinho, quando foi fazer a água encanada, e na época do prefeito Pedro Barreto Siqueira. Dava para ver o calçamento. E se você adentrar na história, fazer um estudo iconográfico, você vai encontrar em fotografias antigas, na reforma da Capitão Salomão, muito antes de colocar a estátua de Gomercindo Bessa, você vai encontrar que o calçamento era em pedras portuguesas. Ali no antigo Pernambuquinho, você encontrava, né, esses tipos de pedras, até um pedaço da ladeira que descia para o Porto da Areia. Estância era promissor, rapaz. Ali na praça que chamam Parque Velho, 24 de outubro, hoje é Orlando Gomes, ali tinha moinho de vento que captava a água do subsolo para algumas casas ali ao redor. É bom você estudar um pedaço da história de Estância. Meu livro, por problema político, eu não exibi para ser ainda impresso. São 575 páginas. Para sair do meu bolso é muito caro. E eu não quero vender esse livro. O meu interesse não é vender, o meu interesse é que o povo conheça a história.
São quase 20 e poucos anos pesquisando. Eu juntei aquilo que eu pesquisei quando era menino, a história oral, e com os dados que eu peguei em alguns documentos e livros, etc, etc. Alguns dados que eu peguei do livro de Urbano Neto e de vários outros, certo? O Cláudio Dortas me passou alguns escritos da mãe de Clarice. Clarice, ela foi aluna da minha mãe de arte culinária. Clarice Mesquita. Então é por isso que eu não quero, não há interesse meu de colocar, de mandar imprimir e colocar à venda. E eu também não queria que nenhum político pagasse a impressão para constar o nome dele lá, sacou? O único político que eu gostaria que tivesse pego a boneca do livro seria o Teixeira, que ele gostava muito de cultura. É o marido da filha o ex-marido da filha de Raimundinho Silveira Souza, minha amiga, esqueci até o nome dela agora, desculpa. Aí sim, eu daria para imprimir. José Carlos Teixeira. Poucos eu daria essa boneca. Eu também tenho um amigo que está com algumas bonecas para ser impresso e é um transtorno, não sei se ele já imprimiu, o Dancelino. O Dancelino, sobre a cultura negra em Sergipe. Vamos apoiar esse cara também, cara. Pelo amor de Deus. Nós temos muitos valores em Sergipe. Necessitamos da ajuda de todos. Sacou? Necessitamos da ajuda de todos e não fazer chacota, etc. Vamos ajudar o pessoal, a cultura. Não vamos deixar nossa cultura morrer, nosso povo. Entendeu? Lembre-se que existe um ditado em latim que diz o seguinte: scripta manet. Para as... Ah, não, é ao contrário. A tradução: as palavras voam e a escrita fica. Verbum volare, scripta manet. As palavras voam e a escrita fica. Cara, é muito gostoso você pesquisar. Eu não sei quantas noites eu perdi lendo livros, lendo. Eu era expulso da Biblioteca Nacional, que é a Biblioteca Nacional hoje, depois dos roubos de livros, depois de caparem livros, não empresta mais livro a ninguém, nem lá nem no gabinete português. No IHGB eu tinha um amigo, Dr. Turíbio, eu agradeço muito. Dr. Turíbio, ele, toda vez de manhã quando eu chegava, estavam os livros em cima da mesa, ele separava, principalmente aqueles do arquivo ultramarino, documentos antigos. Eu cheguei a pagar filólogo para traduzir alguma coisa. Eu paguei fax na Torre de Tombos em Portugal. Na época, em 2002, eu estive na Espanha. E da Espanha, eu peguei o trem e fui até Portugal. Me pergunta como é Portugal, que eu lhe digo. Portugal tem estação de trem. Ai, meu Deus. Andei com um ônibus lá até o hotel. Do hotel fui para a Torre de Tombos, numa praça, tem uma praça linda, muito bonita.
Pena que na época que eu fui, minha máquina não era, como é que dá o nome? Digital. Então ficou dito, benedito, etc. Eu paguei na época, na segunda vez que eu fui, foi que eu fui para Portugal, desculpa. A primeira vez só fui para Espanha, na casa no seminário de síndrome de Down por causa do meu filho. Nós tivemos em Salamanca, não, tivemos em Barcelona e outra cidade lá que eu estou esquecido. O que eu me lembro mesmo, que não sai da memória, é a cidade de Toledo. Os caras forjando espada no meio da rua, que nem na época medieval. Aquilo me marcou pra caramba. Quando eu voltei em 2003, já era euro. Aí o papai não tinha dinheiro para comprar esses negócios, entendeu, cara? Aí quando chegou em Portugal, paguei caro. E paguei 3 euros em 4 folhas, que eles chamam de fax. Folha A4, 4 folhinhas. 4 folhinhas, paguei 3 euros. Cópia. E assim mesmo ainda é com autorização para publicar. A licença para publicar do pedaço do que eu peguei. É quando você está escrevendo a respeito de outro, que coloca quando você escreve tipo uma monografia, TCC, etc., você coloca lá apud, etc., fulano de tal. Quer dizer, o fulano falava isso. Quando você vai comentar, já é diferente. É tua ideia em confronto com ele e com outro autor. Entendeu? Mas eu tive que pagar essa licença também. Bem, amigos, eu acho que eu vou sair agora, porque, porra, se eu for começar a falar de distância, eu não vou parar hoje. Eu não vou parar hoje. E hoje é Natal. Caramba, hoje é Natal. Boa noite, vá dormir. Ai, meu Deus. Afonso da farmácia, Tom José, meu primo. Coral, lá na rua Pedro da Costa, que é a avenida hoje. Essa turma toda boa aí. Ainda tem um Romualdo. Ele e suas polêmicas. E eu assim, que eu vou mudar? Não. Tá difícil mudar, cara. Me amarro em pesquisa, gosto de ler. E esse sou eu mesmo, o velho Chicão, filho de Pedro Advíncula. Fui.